Nessa noite, aqui no 2 Samuel, capítulo 23, e mais alguns versículos da palavra do Senhor, onde nós estamos tendo, aqui no livro de 2 Samuel, os irmãos sabem que é o livro da Bíblia que conta a história de um homem que ele ficou conhecido no meio dos irmãos, dos cristãos, como um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Um rei muito amado, um rei muito querido e muito respeitado na sua época. E a história dele é uma história tão inspiradora que chegou até nós nos dias de hoje, 2025, tantos mil anos depois da história dele. Então eu vou ler de novo aqui para os irmãos se situarem e os irmãos prestem atenção que a gente vai explicando, amém? As últimas palavras de Davi, registrada lá em 2 Samuel, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Aqui ele está falando dele mesmo. Ele escrevia salmos. Vocês já prestaram atenção quando estão lendo o livro de salmos, que muitos salmos tem ali Salmo de Davi, não é assim? Porque ele escrevia salmos, muitos salmos. E ele diz que Deus o levantou em alturas, que ele chegou aonde Deus permitiu que ele chegasse. E ele diz aqui sobre ele mesmo: o Espírito do Senhor, versículo 2, falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Glória a Deus. Aqui ele já está falando de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, ela diz que viria da descendência de Davi, o Messias. Então, na linhagem humana de Jesus, a família a qual Deus permitiu que Jesus humanamente viesse à terra, tinha a descendência de Davi. E ele diz que Deus tinha revelado isso para ele. Olha só, meus irmãos, tantos e tantos anos antes de Cristo vir à terra, Deus já tinha revelado para Davi. É tanto que tem salmos de Davi que são proféticos, que são considerados salmos messiânicos. Mas a gente não vai falar sobre eles hoje, porque não é o alvo da mensagem. Então, continuando a leitura, diz assim, sobre Cristo ainda, ele falando: e será ele como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda ele falando de Jesus, né? Que quando o Senhor vier, vai ser como o sol da manhã de um dia sem nuvens. Aquele resplendor, aquela glória. E ele diz que vai ser como a erva que brota da terra. Assim será a volta de Cristo, nas palavras do salmista Davi. Aí o versículo 5, que é onde está contido um pedaço da mensagem desse culto da família, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque é a mensagem que a gente quer deixar para os irmãos nessa noite. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Glória a Jesus. Ou seja, ele diz que no versículo anterior ele diz que Jesus vai vir, que vai ter essa pessoa, esse justo que vai dominar sobre os homens no temor do Senhor Deus, que ele vai ser como a luz da manhã, que ele vai ser como a erva que brota da terra. E ele disse: olha, eu não vi ainda Jesus, eu não conheço esse Jesus, eu não sei como vai ser, mas eu creio porque foi Deus que me disse. Ele diz aqui, ó, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou que ele viria. E eu não conheço, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus disse. E eu sei que a minha casa, nesse momento, ele olhou para a família dele. Naquele momento ali, ele já de idade, se despedindo, eram as últimas palavras dele, registrando. Ele dizendo: a minha casa pode não ser tal para com Deus, pode não estar totalmente crente, meus filhos totalmente cristãos, servindo a Deus, mas
Deus tem um negócio comigo. Aleluia. O conserto de Deus é comigo. É um conserto eterno, onde tudo vai estar ordenado e guardado, porque a minha salvação e o meu prazer estão nele. Ele já tinha esse prazer da salvação em Jesus, sem nem conhecer a Jesus, né? Nós também, como Davi, não vimos a Jesus face a face, mas nós já pegamos um pedaço mais específico da história, onde pessoas que viram, que conviveram com Cristo, registraram que Jesus veio, que Jesus esteve aqui, que Jesus operou milagres, que Jesus restaurou lares, restaurou vidas. Então a gente tem uma parte privilegiada da história que Davi não tinha. E como é que está eu e você? Na nossa casa, como é que está eu e você com o segredo que Deus tem na minha vida e na sua? Amém? Amém. Diabo, por favor, me dê aqui esse caderno, por gentileza. Então, meus queridos, vamos... Amém, pode colocar aqui. Muito obrigada. Vamos repetir com fé, com convicção, profetizando para nós mesmos, nessa palavra do Senhor. Digam comigo bem forte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Glória a Deus. Toda a nossa salvação, todo o nosso prazer está em Deus. Ainda que Jesus ainda não tenha vindo para nos arrebatar aqui. Davi esperava Jesus na primeira vinda. Nós esperamos na segunda. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui, meus queridos, como atalaias. As mulheres estão aqui como colunas que edificam suas casas. Os homens estão aqui como cabeças que guiam a sua família para Cristo. Amém? E aqui, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a família de Davi, do jeito da nossa, do jeito de qualquer família, não era uma família perfeita. Não era uma família sem problemas. Não era uma família que não existia, às vezes, momentos de raiva, momentos de discórdia, momentos de dor, momentos de aflição. Tudo isso existia na família dele. É uma família igual a minha e a sua. Uma família que precisa de Deus. Aleluia. Um lar que precisa da intervenção de Deus. Mas Davi, assim como eu e você, ele esperava na promessa. E ele era convicto que a salvação é algo individual. Está aqui nosso irmão Dedé, o dirigente do culto, obreiro Nilson. A gente chama de irmão Dedé entre nós, mas o nome dele é Nilson Ovídio. Tenho certeza que ele tem o maior desejo de ver a família dele toda salva. Todas as filhas que ele tem. O senhor só tem filha menina, né? Não, Dedé, tem filho homem não. Todas as filhas, não é? Salvas em Cristo Jesus. E tenho certeza que ele, como todo bom cristão, ele ora, ele entrega sua família em oração. Todos nós aqui, eu usei a família de irmão Dedé como modelo. Temos essa busca. Então, Davi, ele tinha isso, essa convicção também. E ele orava e ele apresentava seus filhos a Deus. Porém, ele diz assim para nós: Deus estabeleceu comigo um conserto eterno. Então, cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Cada um de nós. Amém, meus queridos? E o que é que significa isso? Que Deus, ele tem um conserto com cada um de nós. Ele tem um mistério, ele tem um propósito. Se Deus tivesse o mesmo propósito aqui para todo mundo, não tinha graça. A igreja não era corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça e a igreja é corpo. Então,
A igreja representa os vários membros do corpo. Tem uns aqui que são mãos, que estão contribuindo na obra, que estão aptos a levantar a obra. Tem uns aqui que são pés, que saem daqui para andar, para levar a palavra, para conduzir, para fazer missões, não é? Tem uns aqui que são colunas, estão aqui na oração, não tem mais o vigor de andar, não tem mais o vigor de fazer certas coisas, mas está ali sendo coluna de oração na igreja. Então, várias partes do corpo, cada um de nós com uma. Nosso cabeça é Jesus Cristo. Ele diz isso para a gente nessa noite, para a gente se conscientizar que mesmo que a gente ore pelos nossos familiares, mesmo que a gente peça a Deus e que a gente às vezes leve a palavra de Deus para eles, a salvação ela é individual. Amém? É conosco. Se Deus já nos salvou, já salvou você, isso é para a eternidade. Amém? É você crer, eu estou salvo em Cristo Jesus, eu estou salva em Cristo Jesus, e isso é para a eternidade. Deus não está brincando de salvar. Eu não sei se vocês se lembram, quem já brincou dessa brincadeira quando era criança, de tica. Como era, meu Deus? Brincadeira de tica, tinha vários tica, né? Tica cola, e batia em você, você ficava ticado, ficava colado ali, até vinha uma pessoa e ticar em você e você se descolava, não era assim? Quem já brincou dessa brincadeira? Então, irmãos, o sangue de Jesus é coisa séria. A salvação em Cristo é coisa séria. Não é essa brincadeira de tiquei, não, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Não, a gente precisa ter convicção da nossa salvação. Convicção, foi para a eternidade que Jesus nos salvou. O sacrifício dele, o derramamento do sangue dele ali na cruz, foi para nos dar essa vitória eterna em nome de Jesus, amém? Então o crente genuíno, o crente fiel em Deus, ele tem essa convicção. Então ele diz aqui pra gente, ele estabeleceu comigo um concerto eterno. Então eu continuo intercedendo pela minha família, eu continuo pedindo a Deus pela minha família, eu continuo tentando ser usada por Deus para a minha família. Mas eu tenho que entender também que Deus estabeleceu foi comigo. Então mais do que nunca nós precisamos cumprir essa chamada do Senhor. Precisamos vir sim à casa de Deus, dando exemplo, dando testemunho, que as pessoas vejam que a gente aqui, para estar alegre, para sair daqui com um sorriso no rosto, não precisamos de um cigarro de maconha, de uma pedra de crack, de uma cheirada de pó, não precisamos de uma garrafa de pitu, de cerveja, de conhaque, sei lá de quê, de qualquer bebida que seja. Nós temos a alegria da nossa salvação. Aleluia! E isso, meus irmãos, a gente às vezes prega para os nossos por meio dessa alegria de vir para a casa de Deus, por meio dessa alegria de se engajar para fazer as coisas acontecerem na obra do Senhor. Isso fala para as pessoas. Muitos da nossa família começam às vezes criticando você que é crente. Menina, tu vai morar na igreja agora? Foram ontem de noite, não sei que hora da noite para a igreja. Hoje já foram de novo, amanhã já vão de novo. Porque se Deus nos permitir, amanhã eu estarei aqui com os irmãos, no círculo de oração, onde nós vamos circular os céus com as nossas orações, incluindo o povo da nossa família. Amém? Porque Deus é Deus de salvar uma pessoa até no seu leito de morte, meus irmãos. E às vezes Deus faz por amor a nós, porque Ele tem um conserto. Sabia? Que muita sepultura ela é fechada, muito livramento ela é dado, porque Deus está escutando a minha e a sua oração. É verdade. Está ali aquele familiar dando trabalho, aquele irmão, aquela irmã, aquele filho, aquele marido, e você buscando somente em Deus, porque só Deus para chegar na vida deles. Mas não se aperreie, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela não é desprezada. Aquele que tem o ouvido completamente são, ele escuta a nossa oração. Amém? E aqui diz que nosso prazer e a nossa salvação está nele. Então que o nosso prazer continue na lei do Senhor. A promessa, meus irmãos, de Deus para a nossa família. Muitos filhos de Davi vieram a ter um compromisso maior e buscar mais a face do Senhor depois da morte dele. Um exemplo foi o próprio Salomão,
que foi reinar no lugar dele, ainda muito novo. E a oração dele é linda, entrou para a história da fé, a oração de Salomão, filho de Davi. Amém? E olha que talvez fosse o menos indicado a ocupar a posição dele, de rei, mas foi quem seguiu os passos do pai. Eu quero que você abra ainda comigo lá no livro de Josué. Nós vamos ficar só nesses 2 livros hoje. Lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, tem uma promessa de Deus que ela alcança a mim e a você nos dias de hoje. Amém? Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Onde a gente pode ler até do versículo 14, certo? 24, 14 e 15, esses 2 versículos. Eu sempre gosto de ler o versículo anterior, para que os irmãos tenham mais porção da palavra de Deus na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Diga: Senhor, eu recebo, o conserto do Senhor foi comigo. Eu não posso, meus irmãos, ser crente no meu marido. Imagina se eu fosse crente no meu marido, eu já tinha deixado os caminhos do Senhor. Capítulo 4, Josué. Capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Imagine se eu fosse crente num irmão, crente num pastor. Não, irmãos, a gente é crente em Cristo Jesus. Porque o homem ele é falho. Que Deus me defenda, Deus me guarde, Deus me livre. Posso estar aqui hoje trazendo a palavra, amanhã que Deus me defenda. Peço a Ele de novo que me defenda, que me livre. Que se for o caso até me leve para a glória. Que eu prefiro ir para a glória do que fazer uma coisa dessa. Tá amanhã servindo ao inimigo. Deus me defenda, né? Então, de repente, quem é crente admirando aquela pessoa, não, irmão, admira Jesus. Não vamos olhar para nenhum homem, nenhuma mulher, mas vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Todos encontraram? Josué capítulo 24, versículo 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Quantas vezes a gente fala esse versículo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos, quando a gente fala esse versículo com convicção e com fé, nós estamos profetizando, estamos pedindo pela nossa casa, como Josué fez. Naquele momento, eu imagino ali a decepção de Josué, porque Josué, ele foi o substituto de Moisés. Moisés teve um ministério, foi tirar aquele povo do Egito. Deus operou grandiosamente na vida dele, preparou, Deus permitiu que Moisés fosse criado pela filha de Faraó, preparando tudo, todos os caminhos, para que Moisés soubesse lidar como um diplomata. Eu comparo Moisés com os diplomatas que a gente tem hoje. A todo momento ele ia ali, ele conversava com o Faraó, intercedendo pelo povo de Deus. E Deus trabalhou grandiosamente na vida de Moisés. E Josué foi o substituto. Irmãos, é muito complicado quando você está substituindo alguém que foi teve uma, como é que eu posso dizer, meu Deus? Teve um governo muito bem feito, porque quando você chega ali não vai faltar comparação, não vai faltar aquelas pessoas que iam olhar para ele e dizer, mas com Moisés era assim, com você agora assim. Ele tinha um outro jeito de ser, e ele temeu. Abra sua Bíblia comigo no mesmo livro, Josué capítulo 1. Nós entendemos que Josué temeu porque vários momentos Deus fala com ele dizendo, olha, não temas, não fique com medo não. Não fique com medo, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então, Deus estava dizendo porque a responsabilidade era muito grande, né, irmãos, de estar ali assumindo uma cadeira que já tinha sido de Moisés.
Mas Moisés agora estava na glória. Tinha cumprido a missão dele na terra, estava na glória. E a vez era de Josué. Então lá em Josué capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 6 que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Josué também não tinha ainda Jesus, a figura de Cristo, que lá em Mateus 28:20 diz para cada um de nós: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus e prestar atenção. Ali, quando Josué andava com Moisés, eu acho que ele nunca nem esperava, né, que ia herdar essa responsabilidade, porque ele achava que tudo ia acontecer com Moisés e depois cada um ia tomar a sua vida. Mas aconteceu os percalços. 4 anos passou a virar 40 por causa da rebeldia do povo, da falta de preparo. Às vezes a gente está para receber uma bênção, meus irmãos, mas a nossa falta de preparo, meus irmãos, faz com que a bênção que era para chegar rápido demore a chegar na nossa mão. E a gente tem que passar 40 anos peregrinando e aprendendo a ser gente para poder ter o privilégio de entrar na terra que o Senhor tem para nós. E assim foi naquela época. Então eu entendo que Josué ele tinha medo, ele temia o que podia acontecer, ele estava ali assustado com aquela grande responsabilidade, mas Deus dizia a ele: olha, se esforce. A nossa parte, meus queridos, não é Deus que vai fazer por nós, não. Ele deu a você capacidade, ele deu a você inteligência, ele dá a você vigor, ele dá a você força para você fazer. A nossa parte é a gente quem faz. Então o se esforçar é a gente quem faz. Se a gente não se esforçar para vir à casa do Senhor, a gente começa a ficar se acomodando em casa. Se a gente não se esforçar para orar, daqui a pouco nossa vida de oração está uma bagunça. Se a gente não se esforçar ou para ler, ou quem não sabe ler, escutar a palavra de Deus, daqui a pouco você está escutando a palavra do mundo e achando tudo normal, e achando que está tudo bem, sem estar. O esforço é nosso. É um esforço, a palavra está dizendo. Deus já usou a filha dele aqui nessa noite para dizer: o caminho é estreitinho, a passagem é apertadinha. Precisa a gente se esforçar nela. Amém? E ele diz também para a gente: tenha bom ânimo. O crente, meu irmão, o filho, a filha de Deus, minha irmã, não pode ser uma pessoa negativa. Negatividade não combina com o crente. É a gente chegar aqui: ei, irmão, glória a Deus, vamos fazer aqui um grande evento. Não vai dar certo. Vamos trazer um pregador de fora, ele não vem. Vamos levantar aqui os irmãos para a gente cantar um louvor, vai ficar feio. Cadê a fé? Nós precisamos ser pessoas animadas, ter bom ânimo, se animar uns aos outros. Chegar um aqui triste: olha, irmã, eu fui ali no médico e veio essa notícia. Minha irmã, eu vou orar com você. Nós vamos orar e nós vamos vencer essa peleja em oração. Deus vai levantar, seja quem for. Se o exame estiver lá embaixo, vai vir para cima. Se ele quiser operar na mão do homem, porque ele é Deus, para operar com a mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente tem que estar se animando uns aos outros, amém? Irmãos, até em termos de crente é diferente. Até em termos de crente, a palavra é de ânimo. É a palavra de que vai ter uma nova vida, é a palavra de que aquele crente que está ali morto vai ressuscitar. Crente tem que ser uma pessoa animada, amém? Mas animado não quer dizer que você esteja toda hora sorrindo, não, é claro, né? Tem dias que a gente está mais sorridente, mais alegre. Tem dias que a gente está mais sério, mais pensativo.
mas a animação não pode faltar no nosso coração. A convicção de que Deus, Ele faz, de que Deus, Ele resolve, de que o choro ele pode durar uma noite todinha, mas o sol nasce de novo, a alegria vem. O luto não é eterno, não é eterno. A tristeza não é eterna. O problema não é eterno. Às vezes tem problema na vida da gente, irmão, sabe para que vem? Para você ficar mais inteligente. Porque cada problema que você consegue resolver, você se torna mais inteligente. Você sabia disso? Edifica a nossa fé. Às vezes vem aquela luta que é para você ser mais crente ainda. E para você testificar, não para Deus, que Ele sabe que você é crente, Ele conhece seu coração, mas para quem está no mundo lá fora. Menina, aquela pessoa venceu aquela batalha, glória a Deus. Glória a Deus. E aquela vida ser salva para Cristo. Então o problema não é eterno, a tristeza não é eterna, o luto não é eterno, a dificuldade não é eterna, o choro não é eterno, mas a salvação é eterna. Jesus é eterno, o céu é eterno, as promessas de Deus são eternas, elas podem passar de geração a geração, não passará, não cairá nenhum jogo, nenhum pio de toda a palavra de Deus para a nossa vida, aleluia, glória a Deus. E aqui tem um segredo, o segredo da vitória que Deus entregou para Josué. Glória a Deus. Ser esforçado, ser animado, ou seja, ter fé, mesmo que a situação diga o contrário. Irmão, Josué passou problema. Eu comecei a ler do fim para o começo de propósito. Aqui no final tinha gente, minha gente, do povo de Deus sendo idólatra, minha gente. Tinha abandonado os caminhos do Senhor para servir a ídolos. Deuses feitos por mãos humanas. Deuses feitos de pedaço de pau, de pedaço de gesso, de pedaço de metal, do que tinha lá naquela época. Tinham deixado de adorar o Deus vivo. E olha que foi um povo que viu milagre, viu? Não é que nem a gente hoje que vê o agir de Deus, mas os milagres daquela época a gente não vê hoje. Quem é que já viu chegar ali no açude e ver água transformada em sangue? Quem é que já viu descer fogo do céu, sarai? Eu, pelo menos, não vi, né? Então, aquele povo daquela época viu tudo isso. Eles viram as 10 pragas. E lá do Egito, eles viram quando Deus abriu o mar vermelho e eles passaram com o pé enxuto. Mas mesmo assim, ainda abandonaram a Deus. E foi preciso Josué ter essa reunião e falar sério, como o nosso obreiro falou nessa noite. Às vezes é preciso, meus irmãos, que a gente tenha esse choque de realidade. Rapaz, que tipo de crente eu estou sendo? Que todo momento, todo ventinho, eu estou ali, baixando a cabeça. Não, meu irmão, a gente tem que se levantar e crer no Deus que a gente serve. Amém? Então aqui Josué passou vários problemas. O povo se rebelando, o povo vivendo na idolatria, o povo aprontando mesmo. A ponto dele chegar a dizer isso. Aí vocês, querem saber de uma coisa? Escolha aí quem é que vocês querem servir. Porque eu e a minha casa, aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, vocês aí escolhem quem vocês querem, porque a salvação é individual. Foi como Davi já disse, ainda que a minha família não seja tal qual para com Deus, mas Ele tenha comigo um conserto eterno. Eu escolho a Deus. Eu não quero saber se o irmão meu hoje está desviado, hoje não quer servir a Deus. Eu oro por ele, eu prego para ele, eu intercedo pela vida dele, eu tento ajudar ele. Mas a minha salvação eu não vou negociar. Amém? E aqui ele dá o segredo da vitória. Ele diz, olha Josué, seja esforçado, seja animado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Era para Josué andar com a palavrinha, na boca. Depois que a gente ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, pelo escutar. E às vezes a gente lê, né? Tá lendo, eu estou sendo alimentado. Eu gosto de ler a Bíblia em voz alta, às vezes em casa, porque eu presto atenção nesse versículo. Eu tenho que fazer meus ouvidos escutarem o que Deus está falando para mim. Por isso que a gente pregador, a gente está mais pertinho ainda do microfone. Meus ouvidos estão aqui bem ligadinhos em tudo que eu estou dizendo, porque está servindo para a minha vida. E vocês também. Amém? Ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então depois que você escuta a palavra, você guarda ela no coração e você começa a falar dela.
Eu acho muito bonito aquelas pessoas que sabem, olha lá em Mateus, capítulo tal, versículo tal, e diz o versículo. Mas se você não sabe o capítulo e o versículo, mas sabe o trecho, é isso que importa. Porque é a palavra de Deus. Amém? O GPS, onde está localizada a palavra, glória a Deus, se você souber, ô bênção de Deus, é lindo, é muito bonito. Mas se você só se lembrar, meu Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, o Senhor tem um conserto eterno comigo, que ninguém pode desmanchar. Meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, eu elevo meus olhos para os montes. De onde vai vir meu socorro para uma situação? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu Deus, muito obrigada por me guardar na sombra das tuas asas. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor me resgatou. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que sara, que restaura. Guarde porções da Bíblia e fale porções da Bíblia. Seja uma pessoa que tem a boca de Deus para essa geração. E ele diz ainda para Josué que se Josué fizer isso, meditar na palavra, de dia, de noite, na horinha da sua oraçãozinha que você dobra seu joelhinho de manhã, de noite antes de dormir, você meditar, pensar em alguma coisa da palavra de Deus para a sua vida. Sabe o que vai acontecer com você? O seu caminho vai prosperar. Por quê? Irmão, mas essa promessa foi para Josué e para mim e para você, senão a Bíblia não tinha chegado para a gente. Tudo que está aqui é vivo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, ela é imutável. Ela alcançou aquela geração, aquelas gerações, e ela alcança essa geração que nós estamos, amém? E o Senhor diz, esforça-te. O último versículo, né? Veja que no primeiro que a gente leu, ele foi dizendo, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, faça conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, não se aparte da tua boca o livro da lei. Aí ele reforça tudinho no versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Eu não te mandei, só eu estou mandando. Meu filho, minha filha, sou eu que estou mandando. Deus dizendo para a gente, se esforce, se anime, não fique pasmado. Você já viu uma pessoa pasmada, né? É aquela pessoa ali que não é para frente nem para trás, é aquela pessoa apática. Né, irmã Maria José? Fica ali, né? Como a gente chama, boca aberta, né? Não seja uma boca aberta, meu irmão, seja uma boca vitoriosa, que fale, que faça as coisas para o Senhor, amém? Não fique pasmado, apalermado, como a gente chama no Nordeste. Seja aquela pessoa de ação, aleluia. Não se espante também não, porque Deus vai fazer coisa grande. A gente só se espanta quando vê um negócio, eita, pois não é para a gente ficar espantado não, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, do que tudo que esperamos, aleluia. Então não fique espantado não, porque Deus, ele é conosco por onde quer que andares. Estamos aqui agora na igreja, daqui a pouco a gente vai para casa. Amanhã muitos de nós vão para um trabalho que às vezes o nosso trabalho tem tanto desafio, que a gente às vezes olha para Jesus e diz, meu Deus, por que eu estou aqui nesse trabalho, hein? Qual é o propósito que o Senhor tem? E deixa Deus te guiar. Alguma coisa Deus tem com você ali, naquele momento. Quando não tiver mais, Ele tira. Ele lhe aposenta, Ele lhe bota no outro canto. Deus é Deus de mistério. Mas muitos de nós às vezes vai para a casa de um amigo, outros vai para a casa de um familiar. Nós temos que ir com essa convicção de que Deus tem conosco um conserto eterno, de que o mistério é com a gente que conhece a palavra de Deus, e que se a gente andar nela, se a gente pegar na mão do Senhor, saiba que Ele vai conosco, amém? Ele vai conosco para onde a gente for. Ele está dizendo aqui para mim e para você, eu estarei contigo por onde quer que andares, amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa edificação nessa noite. Eu espero que as graças do Senhor alcancem as nossas famílias em nome de Jesus e continue na nossa vida, para que a gente continue pela nossa família, amém?